Bem-vindos a mais um Caras Bem-Estar. Hoje a gente vai falar de um assunto que muita gente está comentando, poucas pessoas sabem direito. Então, para falar com propriedade sobre amor próprio, vamos conversar com ela, Valéria Cavalari, que é psicóloga, né, Valéria? Sim. E escreveu um livro, gente, sobre isso. Valéria, obrigada de verdade por estar aqui, viu? Eu que agradeço, Pietra, agradeço vocês todos de Caras, adoro Caras, já participei de eventos de Caras. É nossa companheira aqui, nossa parceira, né? Sim, e estou muito feliz por estar aqui. Ai, que bom, a gente também. E assim, eu fiz essa apresentação sobre amor próprio, queria saber um pouquinho de você, em que momento surgiu essa necessidade, essa vontade de escrever um livro sobre amor próprio, que é Direito ao Amor Próprio. Então, apesar de eu ser psicóloga, a ideia do livro surgiu, na verdade, da minha própria vida. Eu tive uma vida bastante cheia de desafios, e isso eu conto rapidamente, assim, no meu histórico no livro. Então, fui uma criança de pais separados, tive problemas de abuso na infância, muitos traumas, tive falências, sabe? Então, eu tive uma série de acontecimentos muito desafiadores e ruins na vida que, ao invés de eu trabalhar com essas informações para ficar mal, depressiva e tal, eu sempre ia buscando caminhos. E o caminho que eu encontrei foi o caminho do amor próprio. Né? Então, foi o caminho de tentar olhar para mim com um olhar de aceitação, né? Realmente. Só que isso, assim, foi uma construção ao longo da minha vida. Eu estou com 58 anos, então, assim, a gente teve todas as fases, a fase da infância, a fase da adolescência, a fase da maturidade dos filhos. Então, cada fase é um desafio. Sim. Que eu fui percebendo em mim questões que eu fui olhando para mim e percebendo o quanto eu não me amava. E o quanto eu estava repetindo coisas na minha vida e o quanto eu estava sofrendo e trazendo sofrimento para a minha vida por não me amar. Bom, e daí eu fui publicitária há um tempo e acabei indo para a psicologia. E foi por conta disso mesmo que você foi para psicologia? Então, eu fiz 8 anos de terapia e num belo dia eu estava lá na terapia falando com a psicóloga nada sobre mim. Eu estava falando de outras pessoas e o quanto eu ajudava as outras pessoas. Eu sempre levava o problema dos outros na minha terapia. E aí a psicóloga virou para mim e falou assim: Valéria, você tem dom, você tem talento para ser psicóloga. Aquilo acendeu uma luz na minha cabeça, fez pim! Falei, bingo! Aí eu já estava, na época, com 28 para 29 anos. E fui lá e fiz a faculdade. De psicologia. Nem tinha tido filho ainda, aí tive 2 filhos junto com a faculdade, ainda sendo assessora de imprensa, tudo junto e misturado. E aí, assim, realmente eu fiz psicologia porque eu amava isso, né? Amo, é a minha paixão até hoje, pessoas, comportamento das pessoas. E a missão que está por trás disso tudo na minha vida é realmente fortalecer pessoas. E não há como fortalecer pessoas se elas não encontrarem nelas o amor, né? O amor. Perfeito. Por isso o livro, né? Por isso o livro. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre o livro, assim, de que forma o livro fala sobre o amor próprio, aborda esse assunto, porque é um assunto que muitas pessoas estão procurando, muitas pessoas estão falando. E aqui no backstage, gente, eu tava conversando com a Valéria, e a Valéria falou assim, há um tempo atrás não era tão falado assim, ainda bem que estão falando. Me conta um pouquinho como que você aborda e a urgência disso. Tá. Até um tempo atrás não era mesmo falado, até queria falar um pouco sobre isso, porque amor próprio é confundido até hoje com egoísmo. Sim. Então, tem aquela coisa de falar, quando eu falei que ia falar sobre amor próprio, e antes de escrever o livro, eu fiz oficinas, chamadas Oficinas do Amor Próprio, né? E teve várias pessoas que falaram, muda o nome, porque amor próprio dá uma conotação muito de egoísmo e tal. Só que eu quero deixar claro aqui uma coisa, gente, não existe você amar alguém se você não se amar antes. Isso é óbvio, todo mundo já sabe, tá bem chavão, só que é real. Então, se você é um egoísta, se você não se ama, se você não busca se amar. O que o livro tem? Eu quis focar no livro mais práticas de amor próprio. Como praticar o amor próprio?
é fundamental na prática do amor próprio o autoconhecimento. Então o livro traz formas de você se conhecer, de autoconhecimento e traz práticas muito simples, como, por exemplo, acordar de manhã, fazer um escaneamento para ver como é que você acordou, fazer uma respiração consciente. Tem muita prática de mindfulness, de atenção plena, né? E dar uma intenção para o seu dia, isso é uma outra prática. Agradecer alguma coisa real, né? Não é para dizer, obrigada por ter acordado. Não, não é isso. Assim. Realmente, ter o sentimento de gratidão ali, de estar abrindo os olhos naquele dia. Sim. Isso tudo é tão simples, mas a prática disso é difícil. Não, e é difícil, porque você acorda de manhã naquela loucura no piloto automático. Nunca dá tempo da gente fazer isso, né? A gente sempre tem outras prioridades, né? É verdade. Não, tá sempre no piloto automático, porque tem algo, Pietra, que é super importante, que está acontecendo no mundo, é que as pessoas estão muito robotizadas, tão automatizadas, elas não estão percebendo como elas estão respirando. Elas não estão percebendo. No meu consultório tem muitos pacientes que chegam lá. Aliás, não é paciente que eu chamo, não, gente, é cliente. Paciente chegam lá e começam a falar comigo de um jeito tão rápido, acelerado. Aí eu paro a sessão, falo para ela, vamos respirar. Aí vamos fazer um relaxamento aqui rapidinho. E aí elas percebem que estão com uma baita dor no ombro, ou uma baita dor de cabeça que elas nem tinham percebido. E é assim que a doença avança. Né? Então, o livro é cheio de práticas em todas as áreas. Então, tem a prática da saúde, com a saúde física, tem a prática na espiritualidade. Aí você fala, o que a espiritualidade tem a ver com amor próprio? Tudo. Muita coisa, né? Muita coisa. Sim. Então, é um livro extremamente gostoso, fácil de ler, tem só 70 páginas, mas 70 páginas, se você praticar tudo que está ali, é a mesma coisa de ir para a academia e praticar musculação todos os dias. Com o tempo, você vê o resultado. Você vê o resultado. A prática do amor próprio é igualzinho. O que você faz num dia vai dar resultado no outro, e aí o que você faz em um mês, você vai percebendo o quão mais segura, o quão mais autoconfiante e o quanto você está se aceitando cada vez mais. Perfeito. Ó, gente, para quem não sabe, é esse livro aqui que a gente está falando, viu? Direito ao Amor Próprio, da Valéria. É onde a gente pode encontrar, Valéria? Como é que funciona? Esse livro está na Amazon, né? E está na livraria virtual Uiclap. Então, para quem quiser realmente, pode entrar na Amazon e procurar. E o livro físico, você pode também entrar na minha rede, no meu Instagram, e aí eu posso mandar também. Qual é o seu Instagram? É Valéria_Cavalari. Perfeito. Com dois L's e lá o pessoal... Lá tem todas as informações. Perfeito. A gente vai, no final, voltar a falar um pouquinho mais do livro, mas já que a gente tá falando de Caras Bem-Estar, no programa Caras Bem-Estar, queria ir mais profundo, assim, nesse assunto, porque é um assunto que as pessoas precisam realmente saber. Tem muita gente comentando, mas muita gente não sabe, de fato, o que é o amor próprio, de que forma se amar. Querer entender da Valéria, psicóloga, que escreveu um livro sobre isso. Como que a gente se ama de verdade? Aonde a gente encontra esse amor próprio? Bom, como a gente se ama de verdade? O amor próprio é uma construção, né? É uma jornada. Assim, não é uma coisa que você fala, ai, poxa, eu me amo e tá resolvido. Não, a gente está em construção desse amor próprio. Não é da boca para fora, né? Não é da boca para fora e não é tão simples assim. Como a gente se ama de verdade? É quando você se aceita. Né? Aceita tudo que você tem de bom e de ruim. Né? Quando você olha para você com perdão, com autocompaixão. E qual é a dificuldade disso, Pietra? A dificuldade disso é que a gente cresceu e fomos formados e estamos numa sociedade onde isso não funciona assim. Onde a gente se cobra porque a gente sabe o que vão nos cobrar. Então, assim, se você está fora do peso, você sabe que vão te cobrar por isso. Que vão te cobrar por isso. Então, fica difícil você se aceitar. Então, como é que você vai se aceitar fora do peso? Como é que você vai se aceitar não atendendo às expectativas da sua família, da sua sociedade, dos seus amigos,
Como é que isso acontece? Só tem uma forma. Autoconhecimento. O que é esse autoconhecimento? É conhecer a sua história, entender por que você chegou até onde você chegou. Então, assim, você não chega a... Você não está fora do seu peso, ou você não está com dívidas, ou você não... Sabe, todos os problemas que possam ser julgados pela sua sociedade ou pelo seu nicho ali como uma coisa ruim, você não pode levar isso sem entender o contexto, como é que você chegou nisso. Então, o autoconhecimento te traz a fórmula de como você vai se perdoar, de autocompaixão. E é tão legal isso, porque quando a gente começa a perceber o que aconteceu com a gente para a gente chegar nisso, e a gente começa a entender e se perdoar, a partir desse momento a gente começa a ter uma mudança muito forte na nossa vida. E o que é melhor, a gente começa a olhar as pessoas com amor. Verdade, isso é verdade. A gente se olhando com amor, a gente olha as pessoas Esse julgamento todo que a gente faz automático de todo mundo, a gente faz porque a gente faz isso automaticamente, com muito mais crueldade com a gente mesmo. Então, quando você passa a entender que você precisa parar e olhar para você e falar o que está acontecendo comigo. É difícil encarar a realidade. Às vezes a gente olha para a gente e tem aquela dor, aquele incômodo que a gente tenta colocar debaixo do tapete, a gente tenta fingir. Você sabe que eu tenho clientes que eles falam que eles não sentem nada. Eu não sinto nada. Eu falo, mentira, claro que sente. Porque tamanho o medo de entrar em contato com o que está sentindo, principalmente com o que é ruim, né? Com sentimentos ruins. Então mas, se enfim, fecha, né? Aí se fecha. Existem várias formas das pessoas conseguirem se autoconhecer. E é fundamental para o amor próprio, o autoconhecimento. Então, elas podem fazer isso através de terapia, psicoterapia. Elas podem fazer isso através da atenção plena, mindfulness. Elas podem fazer isso com uma prática de yoga, de tai chi chuan. Enfim... Lendo o seu livro. Lendo o livro. O livro vai dar um norte. Um start, mas né? Mesmo assim, ela vai precisar ter que olhar para a história dela, né? Perfeito. Não tem como. Perfeito. Agora, assim, no comecinho, você falou, né? Que a espiritualidade tem tudo a ver com amor próprio. Tem, gente. Na verdade, amor próprio tem a ver com muitas áreas da nossa vida. Se você não tem amor próprio, algumas coisas podem desandar. Queria que você falasse um pouquinho sobre o que o amor próprio realmente interfere, principalmente a espiritualidade que você falou no comecinho. Olha, imagina assim, você está no seu trabalho, vamos falar do trabalho, vamos falar de uma área profissional, depois eu vou falar da espiritual. Tá. Você está no seu trabalho, tá, mas você não gosta de você, na verdade. Então, qualquer elogio que você receba, isso também vale para a área afetiva amorosa e tal. Qualquer elogio que você receba, você fala assim, não foi tão bom assim. Não é isso. Não aceita, né? Então, você não consegue perceber o teu valor, você não consegue aceitar o que você tem, nem de bom, nem de ruim. Então, a falta de amor próprio, ela prejudica em todas as áreas da vida. Por exemplo, na área da saúde. Como é que você, sem se amar, realmente vai ter uma saúde? Se você não se ama, você está passando por cima de você, você não bota limite nos outros, nem em você, nem nos outros. Você... pouco importa o que você está comendo, da forma como você está comendo. Então, fica difícil você ter essa consciência. Então, a prática e assim, a questão de você, a importância do amor próprio em toda a sua vida é exatamente essa, é aquela que você fala assim, você consegue receber. Uma das coisas que as pessoas têm muita dificuldade, por incrível que pareça, todo mundo quer muita coisa, mas ninguém consegue receber de verdade, né? Aquilo, você fala, eu quero muito ter uma casa linda e maravilhosa. Mas há algo ali, quando uma pessoa não tem amor próprio, acontece. Ela se auto-sabota. E ela não consegue chegar onde ela quer nunca, sabe? Isso é verdade. Porque ela não sabe receber isso. Bom, espiritualidade. Gente, amai-vos uns aos outros como a si mesmo. Sem o... Você não consegue... espiritualmente falando, eu considero que todos nós somos seres espirituais.
estamos aqui para nos tornarmos seres de amor. Né? E se você não olha para você com esse amor, você não se entende, por exemplo, como filho de Deus, que diz, você é feito a minha imagem e semelhança. E temos um caminho. Né? Dentro do nosso corpo, no nosso corpo, o órgão que faz comunicação com a espiritualidade é o coração. Por quê? O coração, já existem agora pesquisas recentes que falam que o coração ele é muito mais eletromagnético do que o cérebro. Por isso aquela sensação de quando a gente chega em algum ambiente, a gente se sente mal ou bem, a gente meio que capta, né? O coração meio que sente aquilo. Então, se o coração é o único órgão que a gente tem, que faz comunicação com a espiritualidade, uma das práticas que eu indico é ouvir o coração. Né? Então, naquele momento em que você para fazer uma respiração consciente, né? E sentir o ar que entra, o ar que sai. Aliás, eu queria falar também que quando você faz uma respiração consciente, você não pensa. Então, quem tem pensamento acelerado, a síndrome do pensamento acelerado, pratique respiração consciente. Que é ideal, né? Porque você não pensa. E aí, o que acontece quando você ouve o seu coração? Você faz essa respiração, você acalma, baixa a frequência mental, põe as mãos no coração e faz uma pergunta. Sei lá, você está agitado no dia, você faz uma pergunta qualquer. Quem responde? Quem responde é quem está conectado a você espiritualmente. O seu eu superior, para quem acredita, Deus, para quem acredita, né? Mas é por aqui que você tem as respostas espirituais e as mais verdadeiras. Então, toda vez que a gente está confuso, angustiado, que a gente consegue parar, respirar, acalmar e ouvir o coração, a gente tem as respostas. Só que para isso acontecer, você precisa chegar nesse ponto de acreditar em você, de acreditar que você é um ser espiritual, acreditar que você é feita a imagem e semelhança, né, de um Criador, enfim. Aí cada um tem a sua religião, cada um coloca o nome que quiser, né, pode colocar de fonte criativa, não precisa ser Deus, mas enfim. A questão é que a espiritualidade, ela nos traz a paz que a gente precisa para lidar com as questões que a gente tem. Hoje se sabe que pessoas que têm fé, elas têm muito menos depressão, né? E o Brasil é o país número 1 de ansiosos e depressivos. Sim, bastante. Será que estamos perdendo a fé? Ou seja, leiam o livro, gente. Eu acho que aqui está o manual certinho de como a gente pode conquistar esse amor próprio. Mas também tem a questão do amor próprio e autoestima. Queria saber um pouquinho em que momento que a gente diferencia, porque não é a mesma coisa, mas muita gente se confunde. Qual que é a diferença, Valéria, do amor próprio e da autoestima? São bem correlacionados, né? Mas a autoestima diz respeito à forma como a gente se vê, não, a forma como a gente se avalia, sobretudo. E essa avaliação que a gente faz da gente tem muito a ver com a forma como as pessoas nos veem, né? A influência das pessoas sobre nós, a nossa história, nossas frustrações, os nossos sucessos e fracassos. Então, a autoestima ela está muito ligada a isso, a como você se percebe, a como você se avalia. Já o amor próprio, não. O amor próprio ele está ligado a como você se aceita. Né? É diferente, né? Tem muito diferente. A palavra aceitar faz toda a diferença. Faz toda a diferença, porque assim, você vai ter uma autoestima elevada ou rebaixada de acordo com aquilo que você vai avaliar. E a sua avaliação está dependendo de uma série de coisas externas. Sim, sim. Né? E internas também, externas, né? De performance e tudo. Já no amor próprio, a autoaceitação é que vai dizer se você se ama ou não. Né? Então, se você consegue olhar para você aceitando, inclusive, as suas limitações, né? Aceitando, inclusive, as suas falhas, os seus erros, e se perdoando, tendo compaixão e aprendendo com isso para seguir adiante, você tem, então, um amor próprio elevado ou, se não, um amor próprio rebaixado. Mas a autoestima ajuda no amor próprio?
Ao contrário, colocar. amor próprio ajuda na autoestima. Quanto mais você praticar amor próprio, quanto mais você praticar se aceitar, olhar para você com um olhar de aceitação, mais autoestima elevada você vai tendo. E tem uma fórmula pra gente conseguir o amor próprio? Como que funciona? Você falou no comecinho, né, de que tem que ter ali a autoconfiança, tem toda uma questão, mas qual é a fórmula, assim, correta pra gente conseguir esse amor próprio? Ou é um processo muito louco? É um processo muito individual, é um processo muito de cada um, mas a primeira coisa que eu colocaria, se tivesse que colocar uma fórmula, é que, assim, que a pessoa tentasse, sabe? Tentasse buscar ajuda quando estivesse num estado de não aceitação, de tristeza em relação a si mesmo, sabe? Tentasse buscar ajuda, porque você pode não estar percebendo realmente coisas boas em você que você tem. Não existe uma fórmula, eu acho que amor próprio é uma busca de cada um, né? É um processo de cada um, é uma busca de cada um, mas se eu tivesse que falar de uma forma, eu diria que a primeira coisa que a pessoa tem que fazer ao perceber tristeza nela, vontade de sumir, vontade de morrer, apatia, é tentar sim buscar ajuda, porque muitos de nós seres humanos esquecemos da nossa humanidade, esquecemos que nós não somos perfeitos e nem precisamos ser, né? E eu acho que é a cobrança, a insatisfação consigo mesmo, que pode estar vindo. As comparações, que são extremamente cruéis, e muitas vezes foram aprendidas desde a infância, né? Tem pessoas que foram, principalmente filhos de pais abusivos, né? Que ficam toda hora comparando. Enfim, é tanta coisa que nós, seres humanos, passamos, mas o que é importante? O importante é que, assim, nada e nem ninguém pode tirar da gente o nosso valor, ou o nosso direito de pensar do jeito que a gente quer, né? Tem um psiquiatra chamado Viktor Frankl, que ele desenvolveu toda a teoria dele, que é a teoria do propósito, e ele esteve preso num campo de concentração. E foi lá que ele desenvolveu. Então, num campo de concentração, as condições são as piores possíveis, psicológicas, físicas, emocionais, mentais. E só que lá ele falou assim, ninguém vai me tirar o direito de pensar o melhor, de pensar coisas que eu quero pensar de boas para mim. Você pode me fazer comer comida estragada, mas eu não vou deixar que você tome de mim, roube de mim o que é meu, a minha vida. Então, esta é uma fórmula, buscar um propósito para sua vida, buscar entender o seu valor, entender que você pode falhar, entender, compreender que você não precisa ser o melhor, a mais bonito, o mais inteligente, mas algo em você é especial e isso você pode encontrar e é isso que vai tornar a sua vida melhor. E é isso que vai te trazer esse amor próprio. E é isso que vai te trazer esse amor próprio. Valéria, a gente tá encaminhando pro finalzinho, mas assim, a gente falou tanta coisa boa para as pessoas, eu queria até que você deixasse um recadinho, então, para quem tá assistindo a gente, referente a esse assunto, ao amor próprio. Se você pudesse trazer uma mensagem para afagar as pessoas, o coração das pessoas e dar essa coragem para que elas tenham esse amor próprio, por favor, tá com você. Amor próprio é uma forma generalizada de falar de amor, né? Eu acho que todos nós somos pessoas, nós precisamos de afeto, a gente é carente de afeto, de amor, de atenção. Comece por você mesmo. Comece dando isso a você mesmo. Olhe para você e veja o que você precisa. Encare as suas necessidades com firmeza, sabe, com realidade mesmo. Tenha um enfrentamento do que você precisa melhorar. Todos nós precisamos melhorar alguma coisa. Então fala, o que eu preciso melhorar? E vá atrás de ajuda e melhore a si mesmo e não fique só se julgando, né? O grande problema do amor próprio, da falta de amor próprio, é a autocrítica excessiva. Então, se eu puder deixar uma mensagem aqui, não se critique. É muito importante, de verdade. Valéria, eu queria fazer novamente aqui a divulgação do livro
Direito ao Amor Próprio. Vocês vão lá, vocês conseguem na Amazon, né? Na Amazon e na WeClap, né? Que é uma livraria virtual, mas através do meu Instagram, as pessoas têm todos os links para poder ir direto na compra. Perfeito. Gente, aqui, ó, Direito ao Amor Próprio. A gente também, a Valéria deixou com a gente alguns livros pra gente estar sorteando no nosso Instagram. Então fiquem de olho lá na @carasbrasil pra gente fazer esse sorteio e vocês terem esse presente em mãos, que esse aqui é meu. Isso aqui eu não vou dar pra ninguém. Valéria, pra gente finalizar a nossa entrevista, eu queria que você deixasse, então, novamente seu Instagram, tanto para as pessoas pegarem o livro, né, conseguirem comprar o livro, e também para quem quiser te acompanhar e saber um pouco mais sobre esse assunto, fazer um atendimento com você, por favor, fica à vontade. Então é Valéria, _Cavalari, com 2 L's e I no final. Acho que por lá vocês encontram todas as informações, inclusive dos meus atendimentos e de todos os serviços que eu presto. Bom, é isso. Obrigada, de verdade. Obrigada, Valéria, querida. Um prazer. Eu amei. Fico muito feliz de a gente falar sobre esse assunto, um assunto tão urgente, que há pouco tempo era pouco falado, mas que bom que está sendo muito falado. E trazer uma pessoa que entende sobre para falar com propriedade para outras pessoas que talvez só sabem, né, por alto e querem ir mais a fundo nisso. Obrigada, eu que agradeço. Obrigada, Pi. Gente, obrigada por terem assistido aqui a entrevista. Vai lá, segue a Valéria. Também consegue aí o seu livro, porque é muito legal, muito importante. Eu já tenho o meu, vou ler daqui a pouco. E também continue seguindo a gente nas redes sociais, @carasbrasil, que a gente vai falar muito sobre saúde, muito sobre bem-estar, muito sobre amor próprio, psicologia, saúde mental, que a gente precisa bastante. Um beijo pra vocês. Tchau, tchau. Até. Beijo.